Revisão terceiro ano. Hoje aqui, ó, nós vamos revisar geografia, história. História ia ficar só para amanhã, eu adiantei geografia e história hoje, tá bom? Terceiro ano. Bora então. Esse aqui é o material que eu produzi, eu vou fazer a leitura dele pra gente compreender direitinho o que precisa compreender para fazer a prova, tá? O que é a geografia? É a ciência que se ocupa da descrição da Terra e do estudo dos fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem, suas causas e relações. Só de ler aqui você já entende um monte de coisa que você precisa entender para fazer a prova. Estuda a descrição da Terra, como a Terra é, né? Como é que é o relevo da Terra, como que é a Terra. Além disso, também estuda fenômenos físicos, como a interferência do homem nas paisagens, por exemplo. Biológicos, por exemplo, a interferência do homem na paisagem, que impacto na vida marinha ou de mata, né? E humanos, retomando, o impacto nas paisagens transforma as relações humanas. A geografia estuda tudo isso, tá bom? Assuntos que a gente abordou em geografia e história esse ano. Exaustivamente, vida no campo e vida na cidade. Eu não vou esmiuçar isso aqui, os alunos vão ficar até bravos comigo, de tanto que a gente viu. Mas os assuntos principais são esses aqui, ó. Quais são as características das paisagens urbana e rural, né? Quais são as características, as diferenças das paisagens entre vida no campo e vida da cidade? Tipos de trabalhos ou de negócios, quais são as diferenças do campo e para a cidade, né? Por exemplo, na cidade a gente tem muito trabalho de escritório, no campo a gente tem muito trabalho de lavrador, né? Então, tenha isso fresquinho na sua mente. Conceitos de produtividade também são diferentes do tempo, né? Na cidade, quanto mais rápido a gente realiza as tarefas, melhor, porque aumenta a produtividade. Mas no campo, não tem como fazer isso. O campo depende do tempo da natureza. Tá certo que o homem interferindo na natureza ganha bastante tempo, né? Mas não adianta querer que um bezerrinho nasça antes dos meses que ele precisa para ficar na barriga da mãe dele. Então não adianta contar com aquele bezerrinho antes dele nascer. Não adianta contar com a planta antes dela brotar. Não dá para colher o milho antes dele brotar, né? Então a gente no campo depende do tempo da natureza. Isso é bacana e importante lembrar. Os costumes também são diferentes no campo e na cidade, né? A biodiversidade, ou seja, os seres vivos que a gente encontra na cidade são uns e no campo são outros. Então, tudo isso você tenha em mente para trabalhar as diferenças do campo e da cidade, combinado? Em geral, é no campo que são desenvolvidas as atividades de agricultura. O que é agricultura? É o cultivo, plantação, pecuária, criação de gado para exploração do leite ou para corte. Ou a gente explora o leite desse gado, dessa pecuária, ou a gente come eles, né? E aqui eu coloquei, ó, criação de gados para exploração. De gados, porque pode ser de porco também. O gado suíno, já ouviu falar de gado suíno? Gado caprino, né? São outro gado, o conjunto dos animais que são tratados para
servir a gente de alguma maneira. No campo também se concentram as matérias-primas, que a indústria transforma em produtos industrializados, que são minérios, por exemplo, o couro, o leite, frutas, tudo isso são matéria-prima, tudo isso é matéria-prima, para lá na frente virar um suco de caixinha, um sapato de couro, né? Um garfo de aço inox, não é mesmo? Vocês erraram isso daqui, ó, prova, hein? Na outra prova. Matéria-prima não tá na cidade de jeito nenhum. Matéria-prima tá lá no campo, né? É retirado do campo e levado para a indústria, né? Embora. Olha aqui, ó. A matéria-prima é retirada do meio rural, é levada para as cidades e transformada pelas indústrias. Aqui, ó, houve muito erro sobre isso na última apostila. Meus dois gatos estão brigando aqui. Para os dois. Outro assunto que a gente... Para os dois. Outro assunto que a gente trabalhou são as paisagens transformadas. Toda interferência do homem na paisagem gera consequências sentidas por seus habitantes. Podem existir consequências benéficas, por exemplo, uma rede de esgoto que não tinha e passa a ter, isso é uma interferência do homem extremamente positiva, né? Ou também podem ser interferências negativas, por exemplo, pela ação do homem, e a erosão pode acontecer, o esgotamento de minas de água, se o homem não souber direito mexer, você pode esgotar sua mina d'água, extinção de espécies, ou seja, a interferência humana nas paisagens podem ter impactos positivos ou negativos, certo? A geografia estuda esse impacto das ações humanas no ambiente. Próximo assunto que também vamos abordar: poluição. É o claro exemplo da interferência humana negativa no planeta, que gera graves consequências à vida, tanto humana quanto não humana. A poluição é gravíssimo, ela atrapalha a vida humana e de todos os outros seres que estão aqui também. As poluições que nós estudamos, das águas, do ar, poluição visual, poluição luminosa, poluição do solo, poluição sonora. Isso aqui não vou bater de novo porque a gente bateu bastante, hein? Mas tenham isso em mente. Sempre é bom lembrar que a poluição é sempre um excesso contra a natureza, que ameaça a vida e o ciclo da vida, que provoca doenças e desequilíbrios. O que eu quero dizer com o ciclo da vida? Se você matar, por exemplo, um animal, todos os animais daquela espécie na sua região, o papel que ele fazia, por exemplo, vamos exterminar o sapo. Acabou com o sapo, mata toda essa paiada. Pronto, você ficou aí com um desequilíbrio ecológico de mosquito, né, e outros insetos que o sapo come, que agora não vai comer mais porque você liquidou com todos os sapos. É isso que eu quero dizer, que prejudica o equilíbrio ecológico, por exemplo, tá bom? Ok. Outro assunto sobre o qual nós nos debruçamos são mapas. Lembrando que mapas são representações gráficas com escala reduzida da superfície total ou parcial da Terra. Elementos importantes de um mapa, olha que presta atenção. O título dele, né? Você pega um mapa para você saber do que é aquele mapa lá, tem que ter um título. A escala, ou seja, quantas vezes aquela região que está sendo mapeada foi reduzida, né, na sua escala para poder ser representada graficamente num papel. Certo? Que mais?
Legenda, você precisa saber o que significam as coisas que estão ali mostradas no mapa, certo? E uma coisa que vocês sempre esquecem de citar quando eu pergunto é a fonte. Da onde que vocês tiraram esse mapa? Quem montou esse mapa? É uma instituição reconhecida ou não? Né? Precisa ter a fonte. Quem fez esse mapa? Esses elementos do mapa são importantes, tá bom? Croquis. A gente aprendeu croquis no PET 5, lembra? Aí nesse último PET. São mapinhas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Croquis. O que são croquis? São mapinhas sem precisão de escala que servem para orientar as pessoas a encontrarem um caminho ou um lugar. Em geral, os croquis possuem vários pontos de referência que servem para ajudar na orientação de quem procura. Então, o que são croquis? Croquis são aqueles mapinhas, quando a gente vai ensinar alguém. Ah, você quer ir lá na minha casa? Você está aqui na escola? Você quer ir lá na minha casa? Ó, a escola está aqui, ó. Você vem, você vai passar uma esquina, na próxima esquina, a segunda casa já é a minha. Isso aqui é um croquis, por exemplo. Já viu? Quando os adultos vão ensinar uma outra pessoa aí, é que hoje em dia tem GPS, né? Quase ninguém mais faz croquis. Mas é um papel, é um mapinha com uma escala que ela não é respeitada, ela só serve para a gente ajudar uma outra pessoa a encontrar algo que se está procurando, algum caminho, tá bom? E só sobre matéria-prima, voltei aqui, ó, que eu tinha... Em história a gente também abordou esse assunto. Eu quero saber se você saberia me dizer, ó, qual é a matéria-prima do sapato? Qual é a matéria-prima da gasolina? E da cadeira? E do açúcar? Sabe dizer qual é a matéria-prima desses produtos? E a matéria-prima do queijo? Tá? É isso que é importante, vai cair uma perguntinha sobre matéria-prima na prova, tá? Outro assunto em História e Geografia que a gente bateu bastante foi monumentos históricos e patrimônio histórico. Monumentos históricos são obras de arte ou de arquitetura que simbolizam, homenageiam ou simplesmente têm a função de não nos deixar esquecer de fatos importantes para a vida dos que ali habitam. Monumentos históricos pode ser inclusive uma obra de arte, pode ser uma obra arquitetônica, né? Que estão ali para não nos deixar esquecer daquilo, para homenagear algum herói nacional ou para simplesmente não nos deixar esquecer daquilo. Por exemplo, eu vou deixar um exemplo aqui. Sabe aqueles campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, por exemplo? Eles continuam lá, em pés. Eles são patrimônio histórico da Alemanha. Para quê? Com a finalidade de não deixar os alemães nunca esquecerem aquela crueldade que foi feita. Então estão lá, não é para homenagear ninguém, é para não deixar a população esquecer do que aconteceu. Compreendem quando eu digo para não simplesmente não nos deixar esquecer? Porque é importante que a gente não se esqueça, para que nunca mais aquilo aconteça novamente, né? Por exemplo, quer ver só? Um patrimônio histórico. Quem já foi para Paraty, no Rio de Janeiro, e viu aquelas ruas do centro que são forradas com pedras, né? Ao invés de ter asfalto e tudo mais, são pedras enormes, que foram os escravos que fizeram aquele pavimento.
carregando as pedras no braço. Então aquilo ali está ali, ninguém tira aquelas pedras, ninguém muda aquele pavimento, porque aquilo é um patrimônio da história de Paraty, né? Para que ninguém se esqueça da escravidão nesse país. Compreendem, né? Deu para compreender a história do patrimônio histórico, do monumento histórico. Patrimônio histórico é o conjunto de tudo o que conta um pouco da nossa história. Livros, documentos, diários, construções, monumentos, obras de arte, né? Por escrever aqui as ruas de Paraty, a cidade de Ouro Preto é uma cidade que é um patrimônio histórico, porque todinha ela foi construída numa arquitetura barroca, né? Essa cidade cresceu num contexto histórico que está marcado na arquitetura da sua cidade. Por isso que não basta tombar uma casa ou outra, tombou-se a cidade, que é um patrimônio histórico de Minas Gerais e do Brasil, né? Deu para entender, não é mesmo? E outro assunto que a gente trabalhou um pouquinho também foi a linha do tempo, que é uma forma de representação gráfica na qual os fatos históricos são dispostos em ordem cronológica a fim de facilitar a compreensão dos fatos históricos e suas consequências. Certo? Terminada a nossa revisão, bora para a prova. Sua prova de Geografia e História começa nessa página, né? Daqui vai depender leitura. Olha, este desenho, eu procurei bater mais pertinho aqui, ó. Você pode depois, na hora, vou mandar para você também, você amplia para ver direitinho o desenho, ampliando o que está sendo perguntado na pergunta, tá? Na questão. Prova. Ó um croquisinho aqui. Aham. Aqui você vai ter que explicar, escrevendo aqui, caminho necessário para se chegar ao tesouro. O tesouro está aqui, como você pode observar. E a pessoa está aqui. Você vai ter que explicar este caminho. É a única coisa que eu acho que pode ser mais dificilzinho. Você vai sair daqui, vai passar por baixo, vai subir, vai sair em direção à esquerda, tem que dar a orientação, né? Passar por baixo da grande pedra da caveira, subir, passar por cima de tananana, tananana, para chegar ao tesouro. Essa é a explicação que eu preciso que você me dê olhando esse croquis, tá? Matéria-prima. Ó aqui, qual a matéria-prima desses produtos? Transformação da paisagem. Esse exercício é para a gente ver assim, olha. Coloque a ordem certa. Qual que é a ordem certa dessas daqui, ó? 4, 3, 2, 1, né? Qual que é a ordem certa? Que indica que esta paisagem foi sendo transformada. Então, por exemplo, paisagem sem transformação, foi transformado um pouquinho, depois um pocão, depois um totão. Tem uma sequência da transformação dessa paisagem. Descubra qual é aqui. Se tiver qualquer dúvida, me chama, tá bom? Se tiver dúvida, não faz, me chama. É melhor do que fazer as coisas com dúvida, tá? Vida no campo, vida na cidade, principais diferenças. E uma linha do tempo da sua história. Lembrando que a linha do tempo, as coisas acontecem em ordem cronológica. Combinado? Essa é a sua prova de geografia. E aí temos duas questões que são importantes também, para a gente firmar uma nota bacana. Ensino religioso. Você aqui vai me dizer caprichadamente. Se não vier com capricho, eu não vou aceitar, hein? Caprichadamente, como foi. E com honestidade, tá bom? Seja honesto, tanto é que é ensino religioso, né?
faça uma avaliação sincera sobre a sua participação na escola online esse ano. Você vai fazer um texto, um pequeno texto aqui, que tem que ter um começo, um meio e um fim, falando sobre a sua participação na escola online esse ano. Como você avalia você mesmo na sua participação no modelo da escola online hoje, esse ano, tá? E, para encerrar, em educação artística, em artes, vamos fazer um desenho que expresse seus sentimentos em relação ao fim deste curso e a chegada das férias. Lembre-se de usar técnicas que aprendemos esse ano. Ou seja, o que você está sentindo, faça um desenho que expresse o que você está sentindo a respeito do fato que o ano está acabando e que já já você vai estar de férias, se você for um aluno aplicado. Me diga. E é isso. Essa é a sua revisão de geografia e história, tá bom? Ensino religioso e artes, vocês respondam conforme as perguntas foram feitas. Qualquer dúvida me chama, eu estou aqui até às 11h15, tá bom, terceiro ano? Beijos!